Galerinha, a ideia aqui é o seguinte, ó, eu escrevi uma forma genérica de uma sequência A1, A2, A3, até chegar ao enésimo termo, que é o meu AN. E aí vamos lembrar o seguinte, ó, na progressão aritmética, a razão ele é a subtração do termo posterior do termo antecessor, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, AN mais 1 subtraído de AN. Resumindo, se eu for pegar uma sequência onde eu tenho A1, A2, A3, A4 e eu queira saber a razão, ó, basta fazer isso aqui, ó. Por exemplo, o A2 menos o A1, o A3 menos o A2, o A5 menos o A4. Então, nós chegamos à razão, certo? Os tipos de progressão aritmética que nós vamos estudar, ó, nós temos a razão maior do que zero, então nós vamos ter aí a progressão aritmética crescente. Exemplo, ó, 2, 4, 6, 8. Aqui eu tenho um exemplo de uma progressão aritmética. Quando a razão for nula, quando ela for zero, então nós vamos ter aqui uma sequência constante, ou uma progressão aritmética constante, e eu tenho uma razão menor do que zero, quando essa progressão ela for decrescente. Então um exemplo aqui, ó, 8, 6, 4, 2, então eu tenho um exemplo de uma progressão decrescente. O termo geral, o A1 mais n menos 1 vezes a razão, ou você pode pegar qualquer elemento que não seja o A1, né, qualquer elemento conhecido da sequência para descobrir um elemento posterior. Então você pode usar essa segunda relação, AN igual a AK mais n menos 1 vezes R. O que eu costumo mostrar muito para os alunos é como você consegue chegar a essa ideia da progressão aritmética sem precisar lembrar da forma. Por exemplo, eu quero escrever o A5 partindo de um A1, certo? Então, na progressão, se vocês observarem, por exemplo, essa progressão crescente, eu vou pegar o A1, vou somar a razão para chegar ao A2, certo? Que é 4. Se eu pegar o valor de A2 e somar mais a razão, eu chego ao A3. Então, resumindo, os termos posteriores, eles vão somar a razão. Então, por exemplo, eu quero partir do A1 até chegar ao A5. Então, quantas razões eu vou precisar somar? Então, observe, ó, do A1 para o A2 eu tenho uma razão, do A2 para o A3 eu vou ter duas razões, do A3 para o A4, 3, do A4 para o A5 eu vou precisar de 4 razões. Então, qual é o macete aqui? O macete é o seguinte, ó, se você quer escrever o A5 partindo do A1, é só subtrair esses dois elementos aqui, ó, os elementos que você está usando, tá? Eu estou usando o A1 e quero chegar ao A5. Então, 5 menos 1, eu vou precisar de 4 razões, certo? Ah, professor, eu quero descobrir o A7, certo? Partindo do A2. Então, não necessariamente eu preciso decorar a fórmula aqui. Então, ó, 7 menos 2, eu vou precisar de 5 razões, ó, 5 vezes R, certo? Então, essas duas relações que eu escrevi aqui, ó, esse A5 em função do A1, ele faz referência à primeira relação que eu mostrei aqui para vocês, ó, o AN, usando o A1. E essa segunda relação, que nós temos aqui, o AN, quando usa K elemento, podendo utilizar qualquer elemento, ó, foi justamente essa segunda aqui, ó, usando o A2, certo? Então, não necessariamente eu preciso decorar fórmulas. Então, para se encontrar o somatório de todos os elementos de uma progressão aritmética, você vai utilizar o A1, o último termo da sequência, que é esse AN, então somos dois termos, multiplica por n, que é o número de elementos dessa sequência, e divide por 2, certo? Então nós chegamos aí ao somatório de todos os elementos de uma progressão aritmética. O que eu preciso lembrar para vocês aqui? Duas propriedades que nós vamos trabalhar dentro das questões, ó, que é essas duas que estão aqui logo abaixo. Então a primeira delas, eu escrevi aqui um número de elementos ímpar de uma sequência. Então observe que eu coloquei Azinho, Bzinho e Czinho sendo os números. Então esse termo central, ó, eu posso conseguir ele fazendo a média aritmética dos termos equidistantes. Então se eu somar o Azinho mais o Czinho e dividir por 2, eu tenho um termo central. Isso para qualquer sequência de uma progressão aritmética com elementos de número ímpar, certo? Então 3 elementos, 5 elementos, 7, 9, por aí vai, tá? Professor, e se eu tiver uma sequência de números pares, qual é a propriedade que eu posso usar? É mais ou menos o seguinte, ó, se eu pegar os termos equidistantes, ó, por exemplo, o A1, e somar com o A4, os termos que estão nos extremos, eles serão equivalentes, ó, se eu somar o A2 com o A3.
tá? Exemplo aqui, ó. Se eu pegar essa primeira sequência que eu escrevi na progressão aritmética, 2, 4, 6, 8, ó. Se eu pegar o A1, que é 2, certo? Ó, somar mais o último termo dessa progressão, que foi 4, que foi o A4, que no caso aqui é 8. Isso aqui vai ser equivalente, ó, a quem? Ó? Ao A2, que é 4, mais o A3, que é 6, certo? Então, observe, ó, que 2 mais 8 dá 10, 6 mais 4 dá 10, tá? Então, essa propriedade ela é válida, beleza? Então, você pode aplicar essa propriedade para qualquer progressão aritmética quando o número de elementos for par, beleza? Galera, vamos para as questões, né? Para a gente aplicar isso aí nas questões. Vamos lá. Júnior começa a escrever números naturais em uma folha de papel muito grande, uma linha após a outra, como mostra a seguir. Então vamos observar aqui essa construção. Então eu tenho como se fosse um triângulo, né? No centro está sendo formado aqui por uma sequência, ó. Cada linha tem um número que a gente pode observar essa sequência. A diagonal, né? Na vertical, então 1, 3, 5, 7. E na horizontal, nas linhas horizontais, ó, tem uma ideia também aqui que a gente pode observar. Então, cada linha, por exemplo, a primeira começa com 1, a segunda está começando com 2, certo? A terceira linha começando com 3, a quarta com 4 e assim sucessivamente. Então, vamos chamar aqui linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Beleza? Então, ele fala assim, ó, considere que Júnior mantenha o padrão adotado em todas as linhas. A soma dos números naturais que ele escreve na linha 50 será de quanto? Então, quando ele estiver na linha 50, qual vai ser o somatório desses termos? Vamos lá. Então, o que é que nós vamos fazer aqui de início? Então, o primeiro passo, a primeira parte é observar o seguinte, ó. Nessa diagonal vermelha, diagonal não, nessa vertical vermelha, nós temos uma sequência, 1, 3, 5, 7, que dá para perceber que aqui eu tenho uma razão 2, certo? Então, de 1 para 3, eu tenho um crescimento de 2, de 3 para 5, estou crescendo 2, de 5 para 7, eu tenho um crescimento de 2. Então, essa razão, ela passa a ser 2, beleza? Então, quer dizer que com esse termo, eu consigo encontrar o A50, certo? Então, descendo aí na vertical, eu consigo encontrar, ó, o A50. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui, esse A50? Então, vou escrever o A50 em função do A1, já que eu conheço. Então, vai ficar assim, ó. A50 vai ser o A1 mais, ó, 49 razões. Então, 50 menos 1, nós vamos ter 49 razões. E daí nós vamos descobrir, vamos encontrar qual é esse número aqui que vai estar na A50. Então, nós vamos ter o A1, é o primeiro elemento da sequência na vertical, então vai ser 1. 49 vezes a razão, que é 2. Então, nós vamos ter que o A50 vai ser quem? Então, 49 vezes 2, nós vamos ter 98. 98 somado mais 1, nós vamos ter 99. Então, quando estiver lá na linha 50, o termo central dessa linha, ó, ele passa a ser 99. Beleza. O que nós vamos perceber também? Em cada linha dessa, na horizontal, nós temos números, a quantidade de números ímpares, certo? Então, na linha 2 eu tenho 3 números, na linha 3 eu tenho 5 números, na linha 4 nós vamos ter 3, 6 e 1, 7 números. Então, isso quer dizer que quando chegar na linha 50, nós vamos ter também a quantidade de termos, número de termos ímpar, certo? Então, vamos lá. Então, a segunda parte aqui da questão, o que é que nós vamos fazer nessa segunda parte? Na segunda parte, como eu conheço o termo central dessa linha, nós vamos usar uma definição de PA, que é para usar o termo central, né? Encontrar o termo central, que é a ideia de média aritmética envolvendo os termos equidistantes. Então, observe, professor, na linha 50, o primeiro termo dessa linha 50
ele vai ser o próprio 50, certo? Então, nós vamos ter aqui o próprio 50. Por que eu consigo dizer isso? Porque se vocês observarem, nas horizontais, cada linha começa com o número da posição que ela está, certo? Linha 2 começa com 2, linha 3 começa com 3, linha 4 começa com 4. Então, na linha 50, ele vai começar com o número 50. Beleza, o termo central nós já conhecemos, que é o A50. E o último termo dessa linha, eu vou chamar aqui o AN, ele passa a ser quanto? Então, vamos lembrar uma propriedade que nós vimos aqui anteriormente. Toda e qualquer progressão aritmética, se você pegar o termo central, somar com os termos equidistantes e dividir por 2, quer dizer, se eu pegar o A1 dessa linha, mais o AN, que é o último termo, dividir por 2, nós temos o termo central, certo? Então, o A50, que é o termo central, nós temos, que é 99. O A1 dessa linha, que é o primeiro elemento dela, nós temos também, que vai ser 50. O último termo da sequência, nós vamos encontrar isso tudo dividido por 2. Então, se eu multiplico 2 por 99, nós vamos ter aqui 198. Esse 50 eu posso passar ele para o primeiro membro, então ele vem subtraindo. Ou, na verdade, eu vou somar ambos os membros 50, certo? E aí a gente chega à conclusão que o último termo dessa linha, 148. Beleza. Então, nós temos três informações já sobre essa linha. Eu tenho o primeiro elemento da linha, que é 50. Tem um elemento central, que é 99, e eu tenho o último, certo? O último elemento dessa linha, que é 148. Mas eu não sei o número de termos, certo? Mas vamos lá. Como eu tenho o último elemento da sequência, o AN, eu posso usar a relação para descobrir o número de elementos que nós vamos ter nessa linha. Como? Lembra que a gente viu aqui a relação do AN, usando o A1, certo? Então, nós vamos precisar de N menos 1 vezes a razão. Então, se eu aplico o que eu tenho, o AN vai ser 148, que é o enésimo termo dessa sequência. O A1 dessa sequência é o número 50. O N eu não sei quem é, menos 1, vezes a razão. Observe que a razão de cada linha dessa, ela está crescendo de 1 em 1 elemento, certo? Então, a razão ela vai ser 1. Então, vai ficar assim, ó, 148 é igual a 50. 1 vai multiplicar N, 1 multiplica 1. Então, vai ficar aqui, ó, menos 1 mais N. Então, se eu subtrair o 50 de 1, vai ficar 49. 49, passando para o primeiro membro, vai subtrair de 148. Então, vai ficar 148 menos 49. Isso aqui é o número de elementos. Então, nós vamos ter a seguinte notação. 148 menos 49. Então, o número de elementos dessa sequência passa a ser 99. Beleza. Agora, se eu tenho já o número de elementos da linha 50, nós podemos aplicar, e aí eu vou chamar aqui de quarta parte, podemos aplicar o somatório dos termos dessa linha, da linha 50, certo? Então, aplicando o somatório da linha 50, o que eu preciso lembrar aqui do somatório? Eu preciso lembrar o seguinte, ó. Para encontrar o somatório, vai ficar SN, que é o somatório dos 99 termos dessa linha. Eu vou precisar ter o A1 dessa linha, o enésimo termo dessa linha e o número de elementos. Isso tudo, ó, dividido por 2. Então, nós vamos ter a seguinte notação. Então, vamos lá. Então, somando aqui os 99 elementos que nós vamos ter na linha 50, passa a ser quem? 50, que é o primeiro elemento dessa linha. O último termo dessa linha é 148, vezes o número de termos que eu vou ter nessa linha, que é 99. Isso tudo dividido por 2. Então, se eu somo 148 com 50, nós vamos ter 198 vezes 99, isso tudo dividido por 2. Então, nós chegamos à conclusão, 198 eu posso dividir
por 2. Então, se eu dividir aqui por 2, 198 e 2, que vai ficar 99. 99 eu vou multiplicar por 99, certo? Então, nós chegamos à conclusão que 99 multiplicado por 99, isso equivale a quanto? 9 vezes 9, 81, sobe 8. 9 vezes 9 dá 81, e 8 vai ficar 89. 9 vezes 9 dá 81, sobe 8, 9 vai ficar 89. Pronto, então fazendo essa soma, nós vamos ter 1, 10 sobe 1, então vai ficar aqui 18, sobe mais 1. Então, 9.801. Então, essa é a soma de todos os elementos, ó, de todos os elementos da linha 50. Então, a alternativa correta, letra E de elegante. Beleza? Meninos e meninas, espero que tenha ficado claro, uma questão de PR bem interessante.